Olá, amados, em Cristo Jesus. Estamos aqui para transmitir mais uma vez uma palavra de fé, uma palavra de vitória para a sua vida. Entendemos que o Senhor Deus proporciona momentos especiais para nos abençoar. E eu quero hoje declarar a você um dia de triunfo e de vitória no nome do Senhor Jesus. E convido você neste momento a meditar comigo em um texto da palavra do Senhor, que está no livro de João, capítulo de número 9. E nós vamos ler os 3 primeiros versículos deste texto. E ele nos diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Queridos, quando nós lemos este texto, e ele narra a história de um homem cego de nascença, e agora os discípulos de Jesus, ao olhar aquele homem, perguntam ao seu Senhor: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus então dá uma resposta a eles: nem ele e nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim, para que se manifestasse nele a glória de Deus, ou a obra de Deus. Haja visto que os discípulos estavam falando acerca de algo que era comum à meditação da lei, pois no texto, conforme a lei mosaica, revelada por Deus para o povo de Israel, dizia que aquele que nascesse com deficiência não era para se apresentar ao Senhor, porque era tido este como amaldiçoado, ouvindo sobre ele a maldição. E eu levo você para o livro de Levítico, no capítulo de número 21. E aqui em Levítico, capítulo de número 21, nós vamos ler a partir do versículo de número 16, aonde o texto nos diz assim, Levítico, capítulo 21, verso 16, e nós vamos ler até o versículo de número 21. E diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Falarão, dizendo, ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente comprido, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebradura na mão, ou corvado, ou anão, ou tiver belida dos olhos inchada, ou sarna, ou impinge, ou tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer pão ao seu Deus. Conforme então o que Deus fala através de Moisés, ele diz: nenhum homem que nascer deficiente, então terá ele o orgulho de dizer: sou abençoado de Deus,
ou sou separado por Deus para servir o sacerdócio, para ser sacerdote do Senhor, para prestar culto de adoração ao Senhor e a oferecer sacrifício ao Senhor, e este sacrifício ser aceitável. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Mas agora, Jesus está ministrando e ele diz assim, olha, nem ele, nem seus pais. Mas ele nasceu assim porque convinha que da parte de Deus cumprisse na vida dele uma revelação de Deus, os sinais das maravilhas de Deus, as misericórdias de Deus o alcançasse, e quem observa ele desta forma de deficiência, possa ver ele agora restaurado, curado, porque isto aconteceu, ou Deus permitiu assim, para que a glória do Pai se manifeste. Jesus estava falando do seu ministério, do seu chamado, pois ele veio para realizar esta obra redentora e restaurar as vidas que estavam agora abatidas, caídas por terra, humilhada, desprezada, e agora ele veio para resgatar e levar para junto de Deus, para viver a comunhão com Deus. Louvado seja o excelso nome do Senhor. Eu levo você agora ao livro do profeta Isaías, no capítulo de número 42. E aqui no livro de Isaías, capítulo de número 42, nós vamos ver a profecia em que se tipifica a Cristo. Ela então diz assim, louvado seja o nome do Senhor Deus. É Isaías, capítulo de número 42, e o versículo de número 1 ao versículo de número 9. E o texto vai nos dizer assim, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pôs o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, e não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo, e não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, e estendeu e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomei pela tua mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrires os olhos aos cegos, e para tirar da prisão os presos, e do cárceres os que jaz em trevas. E eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Queridos, Jesus agora diz, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto foi para que se manifestasse nele a glória do Senhor, o poder do Senhor, para que se manifestasse nele a glória de Deus, e ele pudesse conhecer as maravilhas de Deus, ele pudesse conhecer os feitos da mão de Deus. Deus hoje olha para você e ele diz assim, eu tenho uma solução para a tua vida. O meu ministério foi vir restaurar vidas, libertar vidas, transformar vidas. Muitas das vezes alguém olha para você e diz, está na prova, estás na luta, estás passando por este momento difícil, porque pecaste e a maldição está sobre ti. Deus, na verdade, quer te levar a compreender que este mal tem vindo, esta luta tem vindo, este problema tem alcançado a tua vida, a tua casa, quem sabe a tua família, o teu casamento, os teus negócios, para que Deus manifeste a glória dele na tua vida.
Na continuidade deste João 9, nós vamos ver que Jesus, por certo, olha, louvado seja o nome do Senhor para aquele homem, e ele então mostra aos seus discípulos que ele estende àquele homem a sua misericórdia. No versículo 7, após Jesus ter untado os olhos dele com aquilo que ele cuspiu ao chão, Jesus envia ele aí ao tanque de Siloé, e ele diz: vai lá e te lava. E o texto vai narrar que ele foi e voltou vendo, e a glória de Deus se manifestou na vida dele. Deus hoje está olhando para você. Você vai ao encontro do teu milagre, pela tua fé. E eu vou agitar as águas do milagre para você. Eu vou agitar o momento da bênção para você. Você vai tomar posse da vitória e todos vão entender que você está passando pela luta não é porque Deus te desprezou ou a ira de Deus está sobre ti, é porque Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Ele quer manifestar o poder dele sobre a sua vida. As maravilhas de Deus vão alcançar você. E eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 12. E aqui em Mateus, no capítulo de número 12, nós vamos encontrar, louvado seja o bendito nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 12, versículo 15. Mateus 12, verso de número 15, e nos diz assim o texto: Jesus, sabendo isto, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele os curou a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrisse, ou seja, não comentassem, não divulgassem acerca do que tinha acontecido, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, e o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porém nele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo, e não contenderá, nem clamará, nem a ninguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não se esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Louvado seja Deus! Deus agora aqui neste texto de Mateus nos mostra que a profecia anunciada lá em Isaías 42, Jesus faz questão de mostrar que era a seu respeito que estava profetizado. E Jesus agora estava manifestando a obra. Jesus estava agora manifestando o milagre. Muitos foram por ele curados, muitos foram por ele libertos, muitos receberam o seu milagre e a sua vitória. Nos dias de hoje, Jesus continua o mesmo. E ele vai continuar operando para que o povo que não crê, vendo na sua vida o milagre, vendo na sua casa o milagre, vendo nos seus caminhos os feitos do Senhor, passe a crer em Deus, passe a acreditar que Jesus está vivo e que continua operando e que vai continuar fazendo milagres, vai continuar fazendo maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Você irá glorificar a Deus. Você irá exaltar a Deus por cada vitória recebida. E eu tomo a liberdade deste texto bíblico para dizer que hoje Deus está arrancando as enfermidades da tua casa, do teu lar, da tua família, para que o mundo saiba que você é testemunha de Jesus, que você veio para tornar visível a glória dele, o juízo dele, a glória dele. Quantos têm te desprezado?
Quantos têm te ignorado? Quantos não têm acreditado na tua fé? Mas o Senhor diz, eu vou te honrar, a tua confiança não vai ser frustrada, a bênção vai estar sobre ti, eu responderei o teu clamor, eu atenderei o desejo do teu coração, eu farei você cantar o hino da vitória. O mal bateu na tua porta, mas não vai te destruir. A enfermidade veio sobre a tua casa, mas não vai destruir. Deus vai entrar com saúde, com vida, com vitória, com prosperidade, com bênção, para que o nome dele seja exaltado. Ainda no livro de Mateus, agora uns capítulos anterior, nós vamos agora para o capítulo 8 de Mateus. E aqui no capítulo 8 de Mateus, nós vamos ler o versículo 14. E nós vamos encontrar aqui quando Jesus vai visitar a sogra de Pedro. E olha o texto aqui. Mateus 8, versículo de número 12, louvado seja, ou melhor, versículo 14, e nós vamos ler até o versículo 17. O texto diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sua sogra, deste jazendo em febre, e tomou-lhe a mão, e a febre o deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles o espírito, e curou de todos os que estavam enfermos. O versículo 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus estava dizendo, eu vim para fazer o sacrifício da expiação. E o texto citado aqui está na profecia de Isaías, capítulo 53. E quando Jesus agora manifesta a glória, não só sarando a sogra de Pedro, e ela agora curada vai preparar lá um momento, um café, uma refeição para Jesus, e agora Jesus, também no final da tarde, muitos vieram até ele, e ele libertou dos espíritos imundos. Ele libertou aqueles que estavam há muitos anos aprisionados pela enfermidade, pela opressão do inimigo, para que o povo então entendesse que ele tinha por Deus autoridade e poder para expulsar o mal, para curar, e ele veio para manifestar a glória de Deus aos gentios. Amados, Jesus hoje está dizendo para você, não desista, não abra mão da promessa, não abra mão de ser abençoado, permaneça na convicção de fé, a unção e a bênção de Deus está sobre você. Ainda no livro de Mateus, agora no capítulo 9, e você vai ler comigo a partir do versículo 10, e nós vamos ler até o 13. Mateus 9, verso 10, diz assim: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se junto com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus estava anunciando as verdades do Evangelho. Jesus estava anunciando as verdades da palavra do Senhor. Ele estava agora ministrando as verdades de Deus, anunciando as maravilhas do Senhor. E ele estava alcançando o povo gentil, que era o povo pecador, aqueles que não faziam parte do contingente da promessa, que eram os judeus. Agora Jesus estava indo em busca das outras vidas que por toda a história
estavam debaixo da maldição e sentenciados à destruição. Mas Jesus agora está dizendo: eu não vim para os sãos, ou seja, para aqueles que conhecem a lei e vivem a lei de Deus. Eu vim buscar aqueles que não estão em comunhão, aqueles que estão desgarrados. Aí Deus está falando com você: eu vou restaurar aqueles que estão distantes da fé na tua casa, na tua família, no teu lar, teus amigos, teus familiares. Deus vai alcançá-los com a libertação. A obra redentora vai ser realizada. Jesus está se aproximando. Se Jesus se aproxima daquele que não teme e daquele que não processa a fé, ele não vai caminhar com você que crer nele, você que acredita nele. Porventura, ele não vai dar prova que ele é o Senhor da tua vida, que ele veio para te socorrer, que ele veio para te dar vitória. Jesus está dizendo hoje: a tua bênção já está assinada, o decreto do teu triunfo já saiu e você vai glorificar o nome do Senhor. Isso para dar a conhecer que a profecia a seu respeito havia de se cumprir. Ainda em Mateus, agora no capítulo 11, vá comigo no capítulo 11, a partir do verso 2. E aqui nós vamos ver uma visita dos discípulos de João Batista a Jesus. E olha a resposta de Jesus. Mateus 11, do verso 2 em diante. E nós vamos ler até o verso 6. E diz assim: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. E diz-lhes: És tu aquele que havia de vir? Ou esperaremos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Amados, Jesus está olhando para você hoje dizendo: todos vão conhecer Deus pelos sinais e as maravilhas que vão se manifestar na sua vida. Vão se manifestar no seu caminho. Vão se manifestar sobre você, para que a glória do Deus Todo-Poderoso se manifeste e os homens entendam que você é um escolhido de Deus, é uma escolhida de Deus, e que a glória de Deus está presente na sua vida. Jesus disse: Ide agora e dizei a João o seguinte, que vocês estão vendo aqui, que os cegos veem, que os surdos ouvem, que há grandes milagres, que vocês não só viram, como entenderam, porque viram acontecer. E então, a resposta de Jesus estava afirmando: o Pai já cumpriu a promessa. Diz para João que o ministério dele já está concluído, que eu já estou na terra, que eu vim realizar a grande obra. Queridos, Deus está dizendo: você dará continuidade à missão do meu filho Jesus, porque você será um condutor de bênção, você será um porta-voz dos céus, você vai anunciar as verdades de Deus e vai compartilhar da sua experiência com Deus. Milagres estão acontecendo para você falar de Deus, para você falar das maravilhas do Senhor, você falar que Deus não só no deserto ao povo de Israel providenciou alimento, mas nos dias de hoje ele tem feito isso com você. Que Jesus não só no tempo em que estava com seus discípulos ainda na terra, ele operou milagre, mas hoje ele continua operando. Deus está dizendo para você: não tenha medo, eu estou tomando pela tua mão e estou fazendo você triunfar. O dia da tua vitória já está determinado em nome de Jesus. Deus está dizendo: tudo isso vai passar e a glória minha estará sobre você. Vá comigo no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, louvado seja Deus, e nós vamos ler a partir do versículo 3.
E o texto diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que uma herança incorruptível e incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, e em que vós grandiosamente vos alegrais, ainda que agora por um pouco, sendo necessário que sejais por um pouco contristado com várias aflições, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e que ela é provada no fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto a mais, no qual não o venho agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos havia de ser dada, enganando, louvado seja Deus, indagando que o tempo ou com a ocasião de que tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de surgir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministraram estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu receberam e vos pregaram o Evangelho, para que as quais coisas os anjos desejavam efetuar. Queridos, Deus olha e usa Pedro e diz, não tenha medo. O Senhor Deus tem te abençoado e agora você é geração de Deus. Pelo sangue de Cristo você foi resgatado. E agora o Senhor Deus diz, não tenha medo. Você está passando por um momento de prova, mas a revelação é do triunfo. Assim como os homens de Deus profetizaram acerca do sofrimento de Cristo e da sua exaltação, eles também falaram a respeito da exaltação daqueles que creem no Senhor. E agora Deus está dizendo para você, o tempo da tua luta está findando e você vai pregoar a justiça de Deus, falar das maravilhas de Deus, falar do poder de Deus, falar do triunfo recebido de Deus, porque os anjos desejavam pregar, mas o Senhor deu este direito a mim e a você, para anunciar as maravilhas de Deus. E eu quero fechar com você, aqui em 1 Pedro 2, e o versículo 9 e versículo 10, que já é bem conhecido dos irmãos, eu quero fechar esta palavra com você aqui, dizendo assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Deus hoje está dizendo para você, te dispõe, porque você vai falar das maravilhas, você vai falar das verdades, você vai falar daquilo que você está recebendo das mãos de Deus, porque os dardos inflamados do inimigo vai cair por terra e você vai falar da autoridade e do poder de Deus. Quem estava pensando que você ia se desviar dos caminhos do Senhor,
tomou agora um grande tombo de vergonha e decepção, porque você está mais do que nunca alicerçado. Quem pensou que a luta e a prova ia fazer você abandonar a fé e não crer mais em Deus, também foi derrotado, porque agora você está sendo alicerçado cada vez mais no Senhor, porque agora você está conhecendo que o Deus que você serve, o Deus em que você acredita, é o Deus que responde à tua oração. Você é a geração eleita. Você é a geração do avivamento. Você é a geração da preparação para o arrebatamento. Você é o vaso escolhido de Deus. Deus vai trazer isso na sua vida. Pastor, eu não me vejo pregando o seu testemunho de vida. Todas as conquistas já são uma pregação. Deus vai manifestar isso na sua vida. Quem está lhe observando vai dizer: você recebeu, alcançou a misericórdia de Deus, porque só Deus podia te dar vitória na causa que te deu, no triunfo que te deu, na cura que operou na tua vida, ou na tua casa, no meio da tua família, nos grandes milagres que Deus manifestou. Deus agora está dizendo: eu estou trazendo este tempo para você anunciar as verdades. Eu quero neste momento convidar você a fazermos uma oração. E quero convidar você a colocar as suas ansiedades diante do Senhor. Glorioso e eterno Pai, Senhor, eu te louvo por esta palavra. E eu creio, Senhor, que a luta, a aflição, quem sabe até mesmo a enfermidade que veio sobre este irmão, esta irmã, não é para a morte, Senhor, mas é para a glória do teu nome. É para que o Senhor manifeste a tua glória na vida dele ou na vida dela. Prova que tu és o Deus que vive e que tem o poder no céu e na terra. Eu oro para que o Senhor Deus abra esta porta que está fechada. O Senhor Deus liberte esta vida, Senhor, de toda angústia, de toda aflição. Eu oro para que o Senhor Deus alcance esta vida com o milagre de cura divina. Esta pessoa que está no leito da enfermidade, Senhor, esta pessoa que clama comigo, meu Pai querido, por alguém que está hospitalizado, alguém quem sabe que está desenganado pela medicina, eu oro agora por uma unção de cura, por uma unção de milagre, e em nome de Jesus, eu ordeno que este mal bata em retirada, Pai, para que o Senhor seja glorificado. Eu oro agora, Deus poderoso, pela restauração desta família, eu oro pela restauração deste casamento. Eu oro, meu Pai querido, para que o Senhor traga sobre este teu filho, esta tua filha, uma unção corroboradora de Deus, enchendo do teu poder, enchendo da tua autoridade. Pai amado, batiza esta vida que ainda não é batizada com o Espírito Santo. Encha do Espírito do Senhor a este que já tem o selo do Senhor. Agora viva enchendo da tua graça. Aflora a excelência dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Rica la mandarai. Olha, meu Pai querido, dá vitória agora na conquista desta casa. Dá vitória sobre estas dívidas, Senhor. Dá vitória sobre todas estas situações que têm preocupado o teu filho, a tua filha. Eu oro para que o Senhor venha ao encontro agora e opere o milagre da provisão, o milagre da solução de problema. Em nome de Jesus Cristo, entregue a vitória ao teu servo, entregue a vitória à tua serva, Senhor. Age pelo poder do sangue de Jesus. Cobre esta família com o sangue de Jesus Cristo e repreenda todo mal e abençoa de forma poderosa. Eu oro, Pai, e determino sobre o teu povo, sobre todos os teus filhos e filhas, a tua bênção, o teu milagre, em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, quero aqui agradecer a todos que esteve comigo neste momento e quero dizer a você que a bênção do Senhor repousará sobre a sua vida e a sua família. Na descrição dos nossos vídeos estarão aí as contas da igreja para que você faça o seu propósito, você que é dizimista, você que é ofertante, faça o depósito das suas contribuições em nome de Jesus e não esqueça de convidar seus amigos, seus familiares a se inscrever no canal
em nome do Senhor Jesus, Luz da Libertação Oficial. Nós estamos aí no grande ranking para batermos aí a meta, para que logo, logo Deus nos alcance com a vitória e nós possamos galgar e preencher, aliás, todos os requisitos para que a gente venha fazer transmissões ao vivo pelo YouTube. Então, não esqueça que quarta-feira nós temos live no Instagram e aos domingos nós temos a live no Facebook. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em o nome do Senhor. Pai, abençoa a todos os dizimistas e a todos os mantenedores. Desce sobre eles a tua bênção, eu oro e abençoo. Abençoo também aqueles que estão desempregados, para que o Senhor possa abrir as portas e assim alcance todos com a tua bênção e a prosperidade. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e as bênçãos do Espírito Santo seja com você e a sua família.